amar quer mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Boa noite, senhoras e senhores presentes ao plenário 13 de maio. Boa noite, telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, ouvintes da Rádio FM Assembleia e mídias sociais. Para a abertura da sessão solene em comemoração aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, anunciamos a presença da excelentíssima senhora, terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputada estadual Érica Amorim. Senhoras e senhores presentes, telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, ouvintes da Rádio FM Assembleia, demais cidadãos e cidadãs que acompanham a transmissão pelas nossas mídias sociais, nosso especial boa noite. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, tendo por finalidade comemorar os 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, em atendimento a requerimento de nossa autoria e subscrito pelos deputados Queiroz Filho e deputada Augusta Brito, deferido pela mesa diretora dessa Casa Legislativa. A presidência convida para compor a mesa, com muita satisfação, as seguintes personalidades: a excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O senhor João Tadeu Lustosa de Brito Júnior, secretário executivo de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Ceará, representando a secretária de Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Onélia Santana. Doutora Elizabeth Silva Pinheiro, juíza da Vara Única da Infância e Juventude da comarca do município de Caucaia. Procurador de Justiça, doutor Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro. Aqui? Defensora Pública Juliana Nogueira Andrade Lima, supervisora do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Infância e Juventude, NADIG, neste ato representando a Defensora Pública Geral do Estado, doutora Elizabeth Chagas. O promotor de Justiça, Dairton Costa de Oliveira, coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Ceará, neste ato, representando o Procurador-Geral de Justiça, também os protocolos, que a gente acaba quebrando. Mas ambos estão aqui em representação, e o CALPIGE, que é tão importante também. Convido também, com muita alegria, o senhor Felipe Caetano. Senhor não, o jovem Felipe Caetano. Os protocolos, viu, Felipe?
cofundador dos Comitês de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Solicitamos aos presentes para que fiquem em posição de respeito. Com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, ouviremos o hino nacional brasileiro, que será interpretado por todos os presentes. Das margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, um colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e digam verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 32 anos neste ano de 2022 e é considerado um marco de como os campos jurídicos e políticos encaram e preservam o direito das pessoas menores de 18 anos. Do pré-natal à maioridade, a norma prevê proteção integral, cuidando de áreas como educação, segurança, alimentação e muitas outras. Ao longo desse tempo, o Brasil evoluiu significativamente na proteção da infância, destacando a importância do reconhecimento de direitos humanos destes, além da necessidade de proteção desse grupo para garantia do desenvolvimento integral.
O Brasil tem uma das legislações mais modernas para a defesa de crianças e adolescentes, que introduziu muitos avanços. O Estatuto da Criança e do Adolescente ajudou a diminuir a mortalidade infantil, criou os conselhos tutelares e as varas da infância e deu a base para programas de combate à exploração sexual e ao trabalho infantil. E em reconhecimento à importância desse dia, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo ao requerimento da deputada Érica Amorim, subscrito pelos deputados Queiroz Filho e deputada Augusta Brito, deferiu a realização desta sessão solene. E para prosseguir com esta sessão solene, com a palavra, a excelentíssima senhora terceira secretária da Assembleia Legislativa, deputada Érica Amorim. Eu vou pedir licença para me dirigir à tribuna, fazer a minha fala de lá. Cumprimentar a todos e todas presentes nessa noite, dizer da nossa grande satisfação, agradecer a presença do Toninho Braga, né, que é chamado e conhecido como Toninho Abençoado, né, que é o vereador de Umirim, mas presidente da União dos Vereadores do Ceará, e também a Magnólia Aragão, que está presidente da UVC Mulher, e veio também nos prestigiar. Obrigada. Agradecer a Maria da Conceição Nunes, secretária executiva do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDCA. Seja bem-vinda. Agradecer também essa grande mulher que eu admiro demais, a Rejane Salles, que está secretária executiva de Políticas sobre Drogas, da Secretaria de Proteção Social. Outra grande e valorosa mulher, a Denise Aguiar, secretária executiva de Políticas para Mulheres, da Secretaria de Proteção Social. Agradecer o Benoni Pedrosa, que é do programa Criança Feliz, né, também. A Marilac de Araújo Viana, representando a coordenação da gestão do Sistema Único da Assistente Social, SUAS. Agradecer a querida Joana, né, representando aqui uma instituição que todos nós admiramos e reconhecemos a importância e o trabalho relevante do nosso Estado, que é o IPRED. Né, em seu nome, Jeane, eu parabenizo pelo importante trabalho do IPRED, e transmita também ao doutor Sullivan e a toda a equipe, né, os nossos parabéns. Todos os presentes, né, eu cometeria grandes falhas, nós temos aqui tantos agentes da proteção da infância, instituições importantes representadas aqui, PRF, né, os agentes de proteção da infância, os conselheiros tutelares, nós temos aqui Acontece, né, através do Eulógio, que tem um trabalho também junto a todos, né, uma história aí junto ao Conselho Tutelar. Nós temos também aqui militantes importantes da pauta, né, da infância e adolescência, na busca pela garantia de direitos. Nós temos a DESECA, representada aqui pelo doutor Alexandre, delegado titular, doutora Yasmin, doutora Josiane, e, enfim, eu provavelmente cometerei algumas falhas de não citar alguns, mas eu queria iniciar essa fala trazendo para todos aqui que compõem a mesa a nossa gratidão também e reconhecimento pelo trabalho importante, pelas instâncias em que ocupam e por a gente entender que os 32 anos do ECA, eles trazem para a gente um sentimento de que nós temos muitas missões. Muitos trabalham nessas missões, na busca de realmente efetivar essa garantia de direitos que esses meninos e meninas tiveram
aí norteados pelo Estatuto em 1990. E 2022, ele traz para a gente dados sobre as questões de vulnerabilidade social. Pós-pandemia, não. Nós ainda vivemos a pandemia, né? Mas quantos momentos críticos nós temos vivenciado ao longo de todo esse tempo? A pandemia revelou e ampliou as desigualdades sociais. Segundo o Unicef, a primeira infância foi especialmente impactada pelo aumento da pobreza e pela suspensão dos serviços escolares e da saúde materna. Um relatório da ONG, Todos pela Educação, aponta que no nosso país, cerca de 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam fora da escola. A estimativa indica um aumento de 171% em comparação a 2019, quando 90 mil crianças não estavam estudando. Outro dado alarmante que fere o ECA, que fere a dignidade humana, se refere e que fere o pleno desenvolvimento do futuro do nosso país, revela que, pelo menos, 35.735 crianças e adolescentes de 0 a 13 anos foram estupradas no nosso país. Nós sabemos que esses dados não condizem com a realidade, são subnotificados. Esse número é muito maior. Na grande maioria, as vítimas tinham algum vínculo com familiares, nós sabemos disso, e a grande maioria desses números, mais de 85%, as vítimas foram meninas. No contexto da sexualidade precoce, outra mazela social, mais de 17 mil garotas de até 14 anos foram mães no ano de 2021. E uma pesquisa recente da ONU trouxe para a gente, na data do dia 5 de julho, um estudo que mostra que mais de 30% das gestações em países desenvolvidos são de adolescentes. Mas, no nosso país, esse número salta para 57%. Um dado recente da prefeitura, né, do nosso estado, da prefeitura da capital do nosso estado, traz que pelo menos 1.107 crianças e adolescentes vivem pedindo esmolas nas ruas e centros comerciais. 51,4% estão na primeira infância, ou seja, têm entre 0 e 6 anos. Exploração, insegurança alimentar, evasão escolar, resultados de uma série de problemas que maltratam, humilham toda a nossa sociedade. São realidades duras e que ganharam força com a pandemia. Eu trago aqui esses dados para reforçar a importância da efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente. A importância de nós, atores, porque a nossa Constituição, o artigo 227, nos diz que é dever do Estado, da família e de toda a sociedade garantir com prioridade absoluta os direitos, garantir o desenvolvimento dessas crianças de forma saudável, garantir a proteção integral dos nossos meninos e meninas. Aqui na Assembleia, nós temos, ao longo do nosso mandato, buscado trabalhar pela pauta da infância e adolescência também, trazendo proposições ao Executivo, né? E, inclusive, uma das proposições foi assinada por 10 deputados aqui, e eu quero trazer menção ao Felipe Caetano,
que é um militante, é um menino que... Agora eu chamei de menino, viu, Felipe? É um menino que nos inspira muito, né? Porque ele viveu a realidade do trabalho infantil. Ele sabe dessa realidade. Mas, através da participação, esse menino hoje está na Faculdade de Direito, está representando o nosso Estado e nos orgulhando muito, não só na CONAPET, né, mas representando o Unicef no Brasil, fora do Brasil, já foi premiado. Histórias inspiradoras de quem viveu a realidade dura da vulnerabilidade, mas que, através de trabalhos sérios, tiveram oportunidades e abriram seus olhos e hoje trabalham, militam, transformando e inspirando outros jovens para olhar para o Felipe e dizer: nós também podemos. Parabéns, Felipe. E esse projeto que foi de indicação, que nós aqui, né, tivemos a alegria de assinar todos juntos, 10 deputados, ele indica a participação sociopolítica de crianças e adolescentes nos espaços de convivência e de construção de cidadania, inclusive nos processos de formulação, deliberação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Então, eu ressalto como muito importante, visto que a participação, ela transforma. Ela, de fato, traz uma nova realidade. E a gente precisa, né, avançar nesse sentido. Mas, enfim, nós temos algumas outras proposições. Eu posso também falar e destacar a Lei 17.282, que foi sancionada em 2020 pelo governador Camilo Santana, que institui a Semana Estadual de Prevenção à Gravidez na Adolescência, né, que também é importante demais trabalharmos. Enfim, mas a importância do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje comemoramos, né, é dia 13, mas estamos comemorando antecipadamente, a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente vem para reafirmar que a infância no nosso país, ela precisa de cuidado. Ela precisa e merece toda a nossa atenção e esforços. E é assim que nós precisamos atuar. Eu quero reconhecer, eu quero reiterar o entendimento desse poder, da Casa Legislativa, sobre a importância de alocar recursos e investimentos por parte do poder público para as nossas crianças. E, diante disso, em nome de todos os deputados que compõem a Assembleia Legislativa, eu quero agradecer a nossa secretária, né, de Proteção Social, representada pelo Tadeu Lustosa, né, a nossa querida secretária Onélia Santana, Onélia Leite Santana, que tem tido um empenho, dedicação e amor à frente do programa Mais Infância Ceará. Ela encabeçou essa ação desde 2015, né? E essa política tornou-se, sim, uma política pública, né? Que hoje está uma política efetivada aqui por essa Casa Legislativa, né? E é uma política de Estado. Então, eu quero reconhecer esse importante trabalho, parabenizá-los, e a gente entende que esse trabalho precisa ser ampliado nos mais diversos municípios. O Mais Infância hoje já chega, né, aos 184 municípios cearenses, acredito, e a gente entende como é importante as diversas ações, garantir o lazer, o esporte, garantir o direito da creche, do estudar, garantir a alimentação. Algumas palestras que eu ouvi do Dr. Sullivan são muito fortes. Quando a gente, em algum momento, o Dr. Sullivan nos trouxe falas de famílias que estavam criando ratos para se alimentar.
de certa forma, inimaginável para alguns de nós, imaginar essa realidade, mas ela existe, está diante de nós. E é por isso que é importante a gente reconhecer o trabalho do IPRED, que foram mais de, por dia, 5.000, né, refeições, e que alcançou ali essas famílias que estavam na extrema pobreza, na miséria, né? Mas eu quero também agradecer a todos os que hoje serão homenageados, em suas mais diversas instâncias. A nossa mesa não caberia todos vocês, mas todos vocês teriam lugar especial nela, porque cada um a seu tempo, cada um em seu lugar tem feito algo com uma dinâmica, com uma dedicação, com um amor, com um envolvimento, que certamente faz diferença na vida de muitos meninos e meninas. E existe uma frase que traz, agora, minha gente, não anotei, viu? Mas, lendo, né, todos os trabalhos do Mais Infância, do David Heckman, né, o estudo que comprovou cientificamente que os investimentos na primeira infância trazem resultados significativos, né, onde a cada R$1 investido são menos 7 gastos futuramente em outras políticas preventivas. Então, comprova a importância de se investir na primeira infância. E, acertadamente, a secretária tem conduzido, já desde enquanto primeira-dama e agora continuando como secretária. Mas que, quando nós mudamos o início da história, nós mudamos a história toda. O início está na infância, está na primeira infância, começa na base. Nós precisamos unir cada vez mais forças e esforços para garantir, com a máxima amplitude, o ECA, o Estatuto da Criança, os direitos desses meninos e meninas. E, com certeza, a gente vai garantir um futuro melhor para todos. A gente vai ter redução de evasão escolar, de distorção idade séria, a gente vai ter redução de gravidez na adolescência, de meninos e meninas que, infelizmente, acabam indo para o sistema socioeducativo e tantas outras questões. Nós podemos e devemos fazer isso. Então, eu quero agradecer todos vocês e todas vocês, os nobres conselheiros, todos do Ministério Público, todos da Defensoria, os delegados e delegadas, agradecer o Poder Judiciário, agradecer a FUNCI, agradecer as outras instituições aqui representadas. Nós vamos citar algumas já. A Lucélia está ali, eu estou vendo, que tem um projeto importante, e tantos outros que estão aqui. O nosso especial agradecimento a todos vocês, e que, em nenhum momento, nós tenhamos menos ânimo, menos força para lutar. Pelo contrário, que a cada ano que nós tivermos a mais, nós possamos lutar por mais efetivação desses direitos dos nossos meninos e meninas. Muito obrigada. Assistiremos agora a um vídeo institucional sobre os 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações.
Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade, do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja a Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar e conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito. A seguir, a senhora presidente da mesa conduzirá a entrega dos certificados em comemoração aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto, convidamos a deputada Érica Amorim ao centro do plenário para conduzir a entrega dos certificados. Convidamos para o centro do plenário os seguintes homenageados: Conselheiro Tutelar de Caucaia, James Fernando Martins de Barros. Conselheira Tutelar de Caucaia, Jennifer Saunders de Castro Bandeira. Conselheira Tutelar de Caucaia, Débora Lima Cunha de Almeida. Conselheira Tutelar de Caucaia, Marineide Matias Vieira. Conselheira Tutelar de Caucaia, Maria Conceição Vandernese da Silva Souza. E para acompanhar, convidamos a doutora desembargadora Nailde Pinheiro para a entrega dos certificados.
Convidamos ainda o conselheiro tutelar de Caucaia, Natanael Azevedo e Silva. Você acompanha pela TV e Rádio FM Assembleia a sessão solene em comemoração aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que atende ao requerimento da deputada Érica Amorim, terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará. Convidamos ao centro do plenário os seguintes homenageados: conselheiro tutelar de Umirim, João Vitor Ferreira dos Santos, neste ato representado por Tom Braga, o presidente da UVC. Convidamos ainda a conselheira tutelar de Palhano, Robênia Santiago, os conselheiros tutelares do município de Aratuba, a Maria Milena Marciel Castelo, Ralvane da Silva Moraes, Tereza Niviane Freitas Gomes, Marília do Espírito Santo Dias Moreira e Catarina de Lima Martins. E para acompanhar, convidamos o secretário executivo de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Ceará, o senhor João Tadeu Lustosa de Brito Júnior. O zagueiro não, o zagueiro deu o carrinho, né? O Mendonça que escorregou, a bola foi pela linha de fundo na disputa. Neste momento, a deputada Érica Amorim conduz no centro do plenário 13 de maio a entrega dos certificados em comemoração aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convidamos agora para o centro do plenário os seguintes homenageados: o colegiado dos Conselhos Tutelares do Maciço de Baturité, para receber em nome da instituição Reuri Queiroz e Paulo Aguiar. Convidamos também para o centro do plenário o cofundador dos Comitês de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Felipe Caetano da Cunha. Convidamos ainda a Visão Mundial para receber em nome da instituição Márcia Monte. A escritora e assistente social Mônica Ferreira Mota. E convidamos para acompanhar a senhora Joana Clemente.
Você acompanha pela TV e Rádio FM Assembleia 96,7 a sessão solene em comemoração aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convidamos agora ao centro do plenário os seguintes homenageados: delegado titular da DSECA, Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente, Carlos Alexandre Marques; a delegada de polícia da DSECA, Josiana Carla Alves de Oliveira; delegada adjunta da DSECA, Yasmin Ximenes Pontes; a juíza da Vara Única da Infância e Juventude da Comarca de Caucaia, doutora Elizabeth Silva Pinheiro; o presidente da Associação dos Conselheiros, ex-conselheiros tutelares e suplentes do Estado do Ceará, acontece, Eulógio Alves de Melo Neto; o diretor-geral do Juizado da Infância e Juventude de Caucaia, Francisco José Grégio; e a supervisora do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Infância e da Juventude, Juliana Nogueira Andrade Lima. E para acompanhar, convidamos o Dr. Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, Procurador de Justiça. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 32 anos neste ano de 2022 e ajudou a diminuir a mortalidade infantil, criou os conselhos tutelares e as varas da infância e deu a base para programas de combate à exploração sexual e ao trabalho infantil. E em reconhecimento à importância desse dia, a Assembleia Legislativa do Ceará realiza a sessão solene em comemoração aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora convidamos para o centro do plenário os seguintes homenageados: o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, para receber em nome da instituição o coordenador auxiliar promotor de justiça, Dr. Dairton Costa de Oliveira; Walter Falcão Neto, assessor institucional da Polícia Rodoviária Federal; Robinson Ramalho da Silva, presidente dos Agentes de Proteção à Juventude e à União do Ceará; Projeto Viver, para receber, em nome do projeto, a senhora Lucélia Moreira. Convidamos ainda a secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, a senhora Onélia Maria Moreira Leite de Santana, representada neste ato pelo secretário Tadeu Lustosa. Convidamos ainda o Procurador de Justiça do Ministério Público do Ceará, Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, e a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira.
Neste momento, a deputada Érica Amorim, terceira secretária da mesa diretora, conduz a entrega dos certificados em comemoração aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado um marco de como os campos jurídicos e políticos encaram e preservam o direito das pessoas menores de 18 anos. Do pré-natal à maioridade, a norma prevê proteção integral, cuidando de áreas como educação, segurança, alimentação e muitas outras. E reconhecendo a importância desse dia, acontece hoje no plenário 13 de maio a sessão solene em comemoração aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que atende ao requerimento da deputada Érica Amorim, terceira secretária da mesa diretora. Anuncio a palavra representando aqui a nossa secretária Nélia, né, o João Tadeu Lustosa de Brito, secretário executivo de Justiça, Cidadania, né, Direitos Humanos da espécie do nosso Estado, para os seus agradecimentos. Boa noite a todos, a todas e a todes. Né? Em nome da nossa deputada Érica Amorim, quero saudar todo mundo da mesa e principalmente parabenizar por ser autora, né, desse requerimento. Saudar também a nossa deputada Augusta Brito por ter subscrito o requerimento. Né? Saudar a nossa presidente, desembargadora Nailde Pinheiro, uma grande parceira da nossa Secretaria de Proteção Social em vários projetos. Saudar a doutora Juliana Andrade, é outra parceiraça nossa, né, no Comitê de Subregistro Civil, né, toda a Defensoria. Saudar o promotor, doutor Daírton Costa, né, por todo o trabalho, toda a militância, né, no trabalho com criança e adolescente. Doutor Miguel Ângelo, que eu tive o prazer de conhecer agora, mas já estamos trocando algumas figurinhas aqui, é muito importante, e é importante ver esse estímulo, essa motivação que o senhor tem diante de um tema tão importante. Felipe Caetano, eu tive a oportunidade, Felipe, eu acho que você não vai lembrar, mas após uma entrevista sua no Fantástico, nós trocamos algumas mensagens pela rede social e a gente precisa concretizar um encontro para que a gente possa trabalhar as políticas públicas. Não sei se o amigo lembra. Né? Saudar nosso amigo Eulógio, presidente, né, dos Conselhos Tutelares no Estado do Ceará. Conceição Nunes, secretária executiva do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. As nossas duas secretárias, que aqui também estão representando a nossa secretária da pasta, Nélia Santana, a doutora Regiane Salles, que faz um trabalho excelente junto comigo. Nós somos os dois neófitos na secretaria, no trabalho da política sobre drogas, onde eu vou falar um pouquinho, viu, Regiane, do nosso trabalho do projeto Acolher, que tem muito a ver com a temática, né, do ECA. Nossa secretária Denise Aguiar tem feito um trabalho excepcional na política para as mulheres, um desafio enorme, né, nossa amiga Denise. A doutora Elizabeth Silva Pinheiro, juíza da Vara da Infância,
da Infância e da Juventude, da comarca de Caucaia. Boa noite. O ECA está na Constituição Federal, especificamente no artigo 227, conforme a aula que a nossa deputada Érica Amorim falou aqui na tribuna com a gente. Mas é importante ressaltar que no artigo 227 diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Na Secretaria da Proteção Social, a gente tem como um grande timoneiro a gente acordar e dormir pensando em políticas públicas. E a nossa secretária, como a deputada muito bem colocou, ela idealizou ainda em 2015 o maior programa voltado para o Mais Infância, que hoje ele é referência nacional, né? Além de abranger os 184 municípios, o programa Mais Infância não é apenas um programa de transferência de renda. Ele tem outros eixos que trabalham a segurança alimentar, tem um grupo de monitoramento de agentes de Mais Infância que garantem a inserção de políticas públicas, que garantem todos os eixos do programa Mais Infância para aquelas famílias que são contempladas. A secretária Onélia, não muito despreocupada com o tema, ao chegar na secretaria com pouco tempo de gestão, já colocou como uma das suas prioridades o trabalho com criança e adolescente. Nós temos um observatório, que é o OISOL, que, infelizmente, traz um indicador que a violência contra a criança e adolescente hoje é o segundo de maior incidência no nosso Estado. Então, por conta disso, a secretária Onélia Santana, em menos de uma semana, instituiu um projeto chamado Acolher, onde a nossa secretária Rejane, junto com toda a sua equipe, está à frente, buscando parcerias com o município de Fortaleza, nesse primeiro momento, e a gente, toda sexta-feira, nós percorremos os locais que estão mapeados, onde está a pessoa em situação de rua, onde nós acolhemos, atendemos e damos encaminhamentos às demandas. Então, isso aí traz uma sensibilidade, traz uma preocupação da gestão com a nossa política. Então, eu queria, em nome aqui da nossa secretária, nem sei se eu tenho esse direito, viu, mas pelo pouco tempo que eu tenho dentro de casa, mas eu trago realmente um abraço e, com certeza, uma satisfação, porque a garra que ela implementa todos os dias na secretaria realmente nos motiva a sair da nossa zona de conforto e fazer políticas públicas para a sociedade. Obrigada, Tadeu. Parabéns pelos trabalhos, né? Eu estendo aí a secretária Rejane, né, a Denise e a todos os demais que somam forças, né, nesses trabalhos tão importantes. Eu gostaria também de dar oportunidade de fala a esse jovem, que aqui no cerimonial veio como senhor, viu? Mas ele disse, não, esse jovem é um jovem ainda, o Felipe Caetano, cofundador do Comitê de Adolescentes para Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Você pode falar daí, ou você pode falar da tribuna, viu? Tribuna, né? Pronto, enquanto ele vai para a tribuna, eu quero também trazer alguém importante nesse trabalho, né, na soma de esforços, que é o doutor Antônio Lima, né, Felipe, que hoje é o aniversário da esposa dele, ele justificou, mas que tem um trabalho efetivo, né, na prevenção e erradicação do trabalho infantil, né, que faz um trabalho belíssimo à frente do Peteca,
no nosso estado e é referência. Então, assim, a gente precisa reconhecer também, aprendo muito com o doutor Antônio, é inspirador. Mas agora quem vai falar é o Felipe Caetano. Olá a todos e a todas. É uma honra estar aqui em um momento tão especial de celebração de 32 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. E antes de iniciar, falando as coisas que eu anotei, porque assim vem muita coisa na cabeça da gente, eu sei das minhas limitações, então anotei logo que era mais prioritário. Mas dizer que nos momentos de maiores fragilidades, sejam econômicas, políticas e sociais, as crianças, os adolescentes e as mulheres são as maiores vítimas. E nesse momento de fragilização que foi a pandemia, a deputada Érica, para mim, assim, maravilhosa surpresa, na verdade, surpresa não, porque eu esperava isso dela, não deixou a pauta da infância e da adolescência parar aqui dentro desta casa. Então, fui homenageado, mas eu queria lhe homenagear também pelo trabalho que você desenvolveu nesse período tão complicado, onde muita gente priorizava muita coisa, mas você estabeleceu a prioridade absoluta de crianças e adolescentes. E fica aqui minha admiração, que já era grande, maior ainda por essa prioridade. A deputada falou aqui de um projeto de indicação que fizemos em 2019, que foi assinado, inclusive, por 42 adolescentes, né, deputada? E reconhecendo a participação cidadã de crianças e adolescentes como um direito. Felizmente, a Constituição ela não faz isso expressamente, o ECA não faz isso expressamente, e o Estado do Ceará, se Deus quiser, vai ser o primeiro do Brasil a ter uma lei própria reconhecendo a participação de crianças e adolescentes como um direito, porque a democracia ela é justamente uma festa onde todos têm que participar, principalmente as crianças e adolescentes. Então, a gente tem que reconhecer, sim, a participação como um direito, e também um outro projeto que foi fruto de indignação e que a deputada abraçou, é justamente a proibição da concessão de título de cidadão cearense a pessoas condenadas por violações de direitos humanos, de crianças e adolescentes e direitos humanos no geral. O Ceará ele não pode homenagear quem viola direitos humanos de crianças e adolescentes. No mais, eu queria saudar a doutora Nailde, juíza, defensora pública, ao doutor Daírton também, que desenvolve um trabalho muito bacana no Ministério Público, a doutora Yasmin, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, a doutora Yasmin Ximenes, ao Célio Rocha, ao Helry também, que diariamente estão na luta, e a todas as pessoas que diariamente, a Conceição Nunes ali, a secretária executiva do SEDCA, e a todas as pessoas que diariamente estão nessa luta. Não é uma luta fácil, é uma luta que não enriquece ninguém, pelo menos economicamente, é uma luta que dá muito trabalho, dá muito cansaço, mas a gente faz isso pelo amor. E a pandemia, ela intensificou ainda mais a nossa luta, seja no combate ao trabalho infantil, no combate à exploração sexual, no combate à evasão escolar. Todos nós tivemos que dobrar ou até triplicar o que já fazíamos diariamente para garantir esses direitos humanos de crianças e adolescentes. Quando me chamam para falar, eu acho que as pessoas têm até uma visão, Felipe, tu tem só 20 anos, mas tu já é tão pessimista. Na verdade, eu acho que a gente está de frente de uma triste realidade, que é a redução de diversos indicadores que apontavam para um caminho positivo, mas que, infelizmente, retrocederam nesse período de pandemia. E eu cito o aumento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, um cenário que há mais de 20 anos nós não víamos no nosso país, o aumento de crianças e adolescentes fora da escola. Célio e Helry falavam muito bem que as crianças e adolescentes não vão mais voltar para a escola. E isso é uma realidade muito dura. Diversos casos de meninos e meninas sendo encontradas em condições de trabalho análogas à escravidão. E aqui registro a parceria da Polícia Rodoviária Federal no combate ao trabalho escravo, principalmente no combate ao trabalho escravo infantil. Então, quando a gente celebra 32 anos de crianças e adolescentes, a gente tem que também fazer a meia-culpa e apontar a realidade. A realidade ela não é fácil, na verdade, é um direito de proteção difusa, já que a própria Constituição, como o Tadeu já bem colocou aqui, coloca família, sociedade e Estado como garantidores desses direitos de crianças e adolescentes. E a gente não vai conseguir efetivar em 10, 20, 30, 40 anos, se o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, e até o Ministério Público, como órgão extrapoder, trabalharem conjuntamente. A gente fala diariamente de intersetorialidade, de trabalho em conjunto entre as secretarias,
mas que, infelizmente, não é uma realidade no nosso país. A gente vive, né, a gente vê uma série de violações de direitos humanos, que eu acredito, viu, doutora Anaílde, que beiram até mesmo a inconstitucionalidade, violações sistêmicas e a não priorização absoluta de crianças e adolescentes. E a pandemia, ela só serviu para mostrar o apartheid social que existe no nosso país, dos meninos e as meninas que têm o direito de ser criança e dos meninos e das meninas que não têm. Ao exemplo das crianças, por exemplo, que continuavam a ir às ruas para a situação de trabalho infantil e das crianças que tinham direito a uma proteção plena e adequada. Ao não, por exemplo, a não priorização de recursos para a garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no período da pandemia. No início do ano passado, eu pude estar com Kailash Satyarthi, que é o Prêmio Nobel da Paz, em uma conferência da OIT, e nós destacamos a necessidade da criação de um fundo global e um fundo nacional de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes nesse período da Covid. Porque a gente destina recurso para isso, destina recurso para aquilo, e as políticas públicas de crianças e adolescentes, infelizmente, continuam a não ser efetivadas. Conselho tutelar, por exemplo, sem um computador, sem um carro. A gente tem conselhos de direitos que não podem se reunir, a gente não tem uma estrutura nas secretarias, a gente tem a não priorização, por exemplo, de recursos para as secretarias municipais de assistência social, a gente tem uma não formação adequada de membros do sistema de garantia de direitos, situações que, volto a reiterar, que beiram a inconstitucionalidade. Então, garantir a prioridade absoluta de crianças e adolescentes é urgente e é já. A gente celebra hoje 32 anos de uma luta que é contínua e que merece, sim, ser celebrada, mas também merece apontar a realidade. A realidade não está fácil para as crianças e adolescentes e a realidade exige que nós trabalhamos 2, 3 vezes mais. Meu muito obrigado, eu espero que todas e todos aqui presentes, ao voltarem para os seus municípios, ao voltarem para as suas casas, não façam de hoje uma simples sessão solene, um simples momento em que esteve presente o Procurador de Justiça, a desembargadora, deputados, mas que façam ações concretas na melhoria da vida das crianças e adolescentes. Porque o que está posto de retrocesso nesse país não é brincadeira. A gente tem proposta de emenda à Constituição, que é reduzir a idade para o trabalho, a gente tem uma medida provisória que retira direitos trabalhistas dos adolescentes e jovens aprendizes, a gente tem ainda pessoas que não cumprem integralmente o que dispõe a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós precisamos transformar esses dias, esses eventos, em práticas cotidianas. Meu muito obrigado. Obrigada, Felipe. Parabéns, né? Eu sou admiradora demais. Obrigada. Desse jovem, né, que muito nos inspira, e nós temos outros também, militantes aqui, como a escritora Mônica Mota, que foi homenageada, tem 2 livros publicados no combate à exploração e abuso sexual infantil, que tem feito um trabalho importante, apoiado pela Visão Mundial, que eu quero parabenizar também, enfim, pelo IPRED, por tantas outras instituições. Então, a gente vibra por ver, né, meninos e meninas que há pouco tempo não tinham, talvez, expectativas, mas tiveram a oportunidade e hoje estão fazendo diferença e mobilizando aí muita gente para a proteção, para a garantia de direitos. Parabéns. Nós vamos ouvir também, né, o doutor Miguel Ângelo, procurador de Justiça. Doutor, aperte só o botãozinho, por favor. Daí. Eu desejo boa noite a todos. Eu quero saudar essa mesa na pessoa da deputada Érica Amorim e na pessoa da desembargadora Anaílde Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E, enquanto eu ouvia a aula que a deputada Érica Amorim nos deu sobre essa matéria, e enquanto eu ouvia agora esse jovem de 20 anos mostrando um painel sobre o que vinha acontecendo, me ocorreu a lembrança de um poema de Fernando Pessoa que chama O Rio da Minha Aldeia,
onde há uma passagem, ele diz: o rio Tejo é o mais belo de todos os rios de Portugal, mas o que me importa mesmo é o rio da minha aldeia, porque é dele que eu tomo água e é nele que eu me banho. Então, quando cheguei aqui, eu conversei com uma secretária de Estado, a Denise, que me trouxe informações fantásticas e me atualizou sobre coisas importantes, porque o rio da minha aldeia é o trabalho que faço como promotor de justiça criminal. E essa realidade que foi apresentada aqui é o meu dia a dia enquanto trabalho. Eu enfrento todos os dias situações como estas que foram aqui apresentadas, e algumas ainda muito mais graves, cenas realmente dantescas, difíceis até de dizer, quase indizíveis, e que precisam ficar não só no segredo de justiça para preservar a vítima, que é a criança, mas, sobretudo, porque o grau de crueldade que esses delitos vêm se apresentando, especialmente durante esse período que nós temos vivido, esse período agudo e assustador que foi a pandemia, que tem sido a pandemia, trouxe uma mudança de panorama e fez aflorar um comportamento de natureza assustador, embrutecedor verdadeiramente dentro dos lares, de saber que a maioria absoluta de todos essas transgressões são cometidas dentro dos lares e dentro do núcleo familiar e por parentes próximos. Eu chamo pai, eu chamo mãe, eu chamo tio, avós, primos, primas, e esse é o cenário que, infelizmente, é posto diante de nós. Então, como curioso do direito constitucional que sou, eu não gostaria de deixar de passar esse momento sem dizer que o artigo 227 da Constituição, que foi apresentado aqui diante de nós, ele foi objeto de uma luta tremenda de movimentos sociais durante muitos anos, indo buscar convenções internacionais sobre criança que datavam de 1959 e que o Brasil ainda não era subscritor delas. E ingressou na Constituição a partir de uma emenda, de uma proposta de emenda à Constituição, ao artigo 227. Então, muito mais do que uma agressão à Constituição, como foi dito agora, é uma agressão de morte a um direito fundamental. Todas as vezes que nós escutamos isso, 32 anos que nós temos de Estatuto da Criança e do Adolescente, que é filho do artigo 227 da Constituição, que é ainda mais antiga, de 88, e nós observamos que, a despeito de tudo que está ali posto, que tudo que está ali escrito, nós continuamos sofrendo as mesmas agruras e vendo com olhos de choro as situações em que nós vivemos dentro da nossa região, no estado do Ceará e, quiçá, infelizmente, no Brasil inteiro. Então, eu hoje estou com o coração alegre de estar diante da infantaria dos defensores dos direitos da criança e da adolescência. São as pessoas que estão na linha de frente, são os que verdadeiramente impedem esses abusos, que impedem essas agressões, que impedem essas violências. São as pessoas que trabalham com as políticas públicas, que pensam todos os dias, diuturnamente, sem horário de trabalho, como fazer com os recursos que têm, com o que está diante das mãos, o que podem fazer para que essas atitudes covardes que nós nos encontramos, e às vezes dentro dos nossos próprios lares, atitudes covardes como essas sejam mitigadas, sejam diminuídas, sejam reduzidas seus números assustadoramente, espantosamente aumentados durante esse período, como a deputada Érica que apresentou. Mas eu quero dizer para vocês que somos nós que vamos fazer essa diferença. Somos nós que estamos aqui hoje que vamos fazer essa diferença.
Somos nós que precisamos entender que poderia ser nossos filhos, que poderiam ser nossas filhas, nossa esposa, nossa mãe. E, às vezes, a dor do outro não dói em nós, mas nós precisamos compreender que o direito fundamental, que está escrito, tão bem escrito, no artigo 227, é dever da sociedade, não é só do Estado, é da sociedade, e a sociedade somos nós. E como sociedade que nós somos, o rio da nossa aldeia precisa ser protegido. É isso que eu tinha que dizer para vocês. Muito obrigado, deputada, pelo convite, mas eu estou aqui diante dos que verdadeiramente fazem acontecer. E isso, para mim, é um motivo de uma alegria tremenda. Muito obrigado por tudo. Muito nos honra, doutor Miguel, sua fala, a sinceridade e sua presença aqui conosco também. E inspirados, né, pelas falas de vossas excelências, de todos vocês, nós temos aqui um pedido da doutora Elizabeth, que também vai fazer uma fala. Nós estamos quase finalizando. Eu me sinto extremamente... Eu sinto uma gratidão por todos vocês. Acredito que, como o Felipe falou, né, nós temos uma missão ao sair daqui maior, né, de incentivar, engajar muitos outros nesses trabalhos. Então, a doutora Elizabeth, que trabalha ali no dia a dia, à frente da Vara da Infância, conhece essa realidade, vai falar agora com a gente. Boa noite a todos. Deputada, doutora Érica Amorim, saúdo e agradeço pela presente sessão solene, dada a sua importância. Excelentíssima desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, em nome de quem eu saúdo toda a mesa, essa saudosa mesa de grande importância também. O presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares, Eulógio Neto, aqui presente, eu saúdo a presença de todos aqui na Assembleia, e principalmente de todos os conselheiros tutelares, especialmente os conselheiros de Caucaia, em nome de quem eu trabalho todos os dias em Caucaia. Eu vou fazer duas perguntas bem básicas, não vou cansar vocês. Vocês não vão falar nada, mas vão só levantar a mão, por favor. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Muito bem. Quem quer ir para o céu agora ou nos próximos dias? Muito bem. Vocês acabaram de me dizer que aceitam ser cuidados por um jovem de hoje. Então, vamos cuidar bem de nossos jovens, de nossas crianças, porque quanto mais tempo nós vivermos aqui na Terra, significa que nós vamos ser cuidados, sim, pelos nossos jovens ou pelas nossas crianças de hoje. Então, eles merecem, sim, ter todo cuidado por nós. Quanto melhor forem cuidados por nós, melhor nós seremos cuidados amanhã por eles. Ouvindo a fala de cada um de vocês que falaram, os senhores que falaram, eu fui fazendo uma retrospectiva da minha vida profissional. E eu lembrei que o estatuto que surgiu em 1990, e eu iniciei minha carreira jurídica no estado do Pará. Em 1992, eu fui nomeada como delegada de Polícia Civil numa delegacia especializada da Infância e Juventude, em Belém do Pará. Lá eu trabalhei por 1 ano. E daí em diante, até o dia de hoje, eu nunca mais deixei de trabalhar com a infância e juventude. De 1 ano depois, eu passei no concurso para promotora de justiça, quando trabalhei por 3 anos ainda naquele estado. Depois eu assumi a magistratura aqui no estado
do Ceará. E estou há mais de 10 anos, eu fui a primeira juíza, e única até hoje, da Vara da Infância e Juventude de Caucaia. E muito me orgulho de trabalhar em Caucaia, porque é uma comarca que precisa muito de um bom trabalho na Vara da Infância. É realmente um município que precisa de um bom trabalho na Vara da Infância de Caucaia. E isso é muito bom, porque anima você se sente útil, você sabe que precisa daquele trabalho. E eu sei disso, que os conselheiros tutelares se sentem muito útil lá, porque eles sabem da necessidade de um bom trabalho. Todo dia a gente acorda e é realmente despertar por mais um trabalho muito necessário, que a gente sabe que tem que ir à luta. É mais um novo trabalho que a gente tem que fazer. E mais um trabalho do dia anterior que a gente tem que dar continuidade. E é verdade que nós temos muita dificuldade. As pessoas pouco enxergam essa necessidade. Ou faz de conta que não enxerga, porque não tem como você não enxergar. Mas a gente tem muita dificuldade, sim. A gente tem dificuldade, inclusive, de montar, por exemplo, uma equipe interdisciplinar, que nós sabemos que é muito necessário. Uma equipe interdisciplinar constituída por psicólogo, por assistente social, numa vara da infância. Às vezes, a gente tem dificuldade até entre os próprios colegas, assim, que acham que é muita gente para trabalhar na vara da infância, porque os processos da vara da infância, a gente tem que terminar rápido, né? Tudo é muito rápido. Uma internação provisória tem que durar só 45 dias, se você não terminar, pronto, terminou o processo. A prescrição do processo de um ato infracional é muito rápido, tudo tem que ser muito rápido, né? Os processos todos são muito rápidos, as decisões têm que ser muito rápidas. Então, se você não fizer tudo muito rápido, pronto, acabou, passou, aconteceu, e, às vezes, você não chega, a decisão não chega a tempo. Então, realmente, é esta a importância que a gente tem que dar. E eu estava conversando ali na mesa, desculpa até que, às vezes, eu falei demais ali, enquanto nas falas tão importantes, mas é isso, às vezes até vicia. A gente começa a trabalhar na infância e não quer mais sair. É um trabalho viciante mesmo. Mas é isso. É muito importante o nosso trabalho. Parabéns a todos que se empenham nesse trabalho tão importante que é a infância e juventude. Muito obrigada a todos. A doutora Juliana, representando um importante trabalho da Defensoria, o NADIG, não é? E também a doutora Elizabeth Chagas, que tem importantíssimos trabalhos, né, na proteção e na garantia de direitos. Boa noite a todas e todos. Vou falar rápido porque já está um pouco tarde, mas eu não poderia deixar aqui de parabenizar a deputada Érica Amorim e saudar todos na mesa. Quero pedir permissão para saudar em nome do Felipe, né, que traz aqui essa experiência tão bonita, né, assim, tão gratificante da gente ver, principalmente a gente que trabalha no dia a dia. Para as pessoas aqui presentes, vejo pessoas também do dia a dia de luta, como a Conceição Nunes. Quero aqui saudar também. E falando aqui dos 32 anos do ECA, como as questões que surgiram, né, lá em 1990, hoje se renovam e aparecem de uma forma mais complexa, reafirmando essa luta, esses desafios tão grandes para a gente que atua no dia a dia e trazendo a necessidade do trabalho integrado. Não é? A Defensoria Pública, aqui, que eu falo em nome aqui da instituição, a Defensoria vem e acredita nesse trabalho integrado e traz aqui e busca trazer
um trabalho amplo, né? Fazer um trabalho amplo de acesso à justiça, muito mais do que o acesso ao judiciário, de trazer para a criança e adolescente essa pessoa tão vulnerável, desde a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, chama a atenção para um problema que a gente se depara, que a gente tem se deparado nos últimos tempos, principalmente com a pandemia, a questão dos órfãos da pandemia. Eu acho que a gente tem que um problema que a gente tem se deparado e que vai se deparar daqui para frente e que vai precisar de políticas públicas para lidar com essa questão e a necessidade de articular cada vez mais, e como a doutora Elizabeth disse, fazer mesmo esse trabalho que exige uma certa urgência e traz realmente a necessidade de darmos as mãos cada vez mais, né? Porque o ECA é uma lei completa, uma lei muito bonita, mas uma lei que ainda precisa muito, ainda tem muito a ser feito, ainda tem muito a ser implementado, e passa por políticas públicas e pelo reconhecimento da prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Então, para finalizar aqui, quando eu vejo trabalhos tão dedicados, né, nessa área, pessoas que já continuam aqui, nesse momento aqui de comemoração dos 32 anos do ECA. E aí vem sempre à minha cabeça uma passagem que traz Milton Nascimento, né, que diz, e aí eu trago para as pessoas que atuam nessa área, que eu vejo como pessoas que têm realmente uma estranha mania de ter fé na vida. Então, e aí eu desejo uma boa noite a todas e a todos. Obrigada, doutora Juliana, parabéns também, né? E agora nós ouviremos com muita honra também a desembargadora Nailde Pinheiro, né, que vai finalizar esse momento da fala dos homenageados, em nome dos demais, de todos os demais. A gente gostaria de ouvir cada um. Certamente, todos vocês têm muito a acrescentar no olhar, na sensibilidade, né, mas nós vamos encerrar esse momento com a fala da doutora Nailde. Senhoras e senhores, meu cordial boa noite aos que se encontram aqui presentes nesta Casa do Povo e aos que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação. Cumprimento a nobre deputada estadual, doutora Érica Amorim, terceira secretária da Assembleia Legislativa, e a autora do requerimento que originou essa sessão solene, requerimento este que também foi subscrito pelos nobres deputados Augusta Brito e Queiroz Filho. Cumprimento também o doutor João Tadeu Lustosa de Brito Júnior, secretário executivo da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado de Ceará, neste ato representando a doutora Onélia Santana, secretária de Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Um cumprimento também à doutora Elizabeth Silva Pinheiro, que integra a família do Poder Judiciário cearense, exercendo atualmente o seu mistério na comarca de Caucaia. A doutora Elizabeth, uma magistrada que tem se notabilizado pelo seu trabalho, pelo seu empenho, e que sempre teve muito cuidado com este assunto referente ao menor, à criança e ao adolescente. O nosso reconhecimento, doutora Elizabeth, pelo seu excelente trabalho. Cumprimento também aqui o promotor de justiça, doutor Dairton Costa de Oliveira, neste momento representando o procurador-geral de justiça, doutor Manuel Pinheiro. E também aqui
ilustro aqui a presença da doutora Juliana Nogueira Andrade Lima, representando a nobre defensora pública geral, doutora Elizabeth, com quem mantenho uma boa sintonia deste nosso trabalho. Cumprimento também o nobre procurador de justiça, doutor Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, um excelente orador, e que também, neste momento, nos brindou com uma grande fala, em razão desse momento tão especial para todos nós. E também aqui tive a grata satisfação de ter uma aproximação com este jovem, Felipe Caetano da Cunha, cofundador dos comitês de adolescentes pela prevenção e erradicação do trabalho infantil. Este jovem que brilhantemente soube se manifestar sobre este assunto tão envolvente. Eu acho que todos nós aqui temos um desejo de, ao ouvir aqui o Felipe Caetano, como seria interessante que tantos outros jovens enxergassem no Fernando Caetano a inspiração, tivesse essa fonte de inspiração, como o Felipe, na idade que está, já está num patamar de desenvoltura, de conhecimento, e que este momento, Caetano, sirva para que a sua fala aqui seja motivo transformador de tantos jovens. Meus parabéns. E temos aqui, eu visualizo aqui tantos rostos conhecidos, profissionais, que escolheram para trabalhar com esta criança, com este adolescente. E eu escolhi aqui 2 secretárias para cumprimentar em nome de todos esses profissionais. A doutora Regiane Salles, secretária executiva de Políticas sobre Drogas. E também a Denise Aguiar, secretária executiva de Política para as Mulheres. Tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho da Denise, que é psicóloga, e dedicou grande parte do seu tempo recebendo crianças e adolescentes, ouvindo atentamente nos trabalhos da nossa justiça cearense. Deixou o seu legado no Fórum Clóvis Bevilacqua. E aqui, Denise, o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigada. Chegava aqui na Assembleia e a deputada Érica me incumbiu de falar em nome dos homenageados desta noite. E vejo que cada um que aqui recebeu essa homenagem, a responsabilidade aumenta. Porque ser reconhecido pelo nosso trabalho é realmente um diferencial. Porque nos coloca num patamar de que estamos no caminho certo e deveremos continuar. E fazendo com que outras pessoas que hoje não estejam incluídas neste grande trabalho, que passem a ter um zelo. A criança, o jovem de hoje, será o grande homem de amanhã. E hoje, aqui, nós nos reunimos para homenagear as mais de 3 décadas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que muito nos orgulha com uma das legislações mais avançadas do mundo em matéria de defesa dos direitos
e deveres das crianças e dos nossos adolescentes. E é com muita honra e satisfação que aqui, representando o Poder Judiciário e todos que fomos homenageados, aqui agradecemos aos deputados Érica, a Augusta Brito e ao Queiroz Filho por esta nossa deferência. Este documento, que trata-se do Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado pela Lei Federal 8.069, do ano de 1990, se consagrou como o principal marco legal e regulatório de nossa juventude no Brasil, reunindo leis específicas que asseguram a vida desta população. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, proveniente de muita luta de abnegados, operadores da justiça e atores relevantes da política nacional e da sociedade civil organizada, sempre simbolizou uma marcante vitória para aqueles que não unicamente sonham com uma sociedade mais justa e humana, mas também trabalham incansavelmente nesse sentido, com um olhar especial e atento aos mais jovens. Para estes, apenas uma chance de vislumbrar uma longa jornada rumo à cidadania plena, não raro à espera de orientação e de cuidado. Para nós que fazemos parte do Tribunal de Justiça, este marco simbolizou a oportunidade de ajudar a construir de forma afirmativa e inteiramente positiva um novo tempo de esperança. E quando se fala em direitos dessas mais tenras faixas etárias, que tanto nos inspiram a seguir em frente, automaticamente nos lembramos do mais que valioso Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio substituir, felizmente, de forma definitiva, o antigo Código de Menores, que carecia de aperfeiçoamento. Gente que, apesar de viver a plenitude de seus primeiros dias, não raro necessita de uma mão amiga. A legislação que veio para amparar e proteger do nascimento até a chegada à maioridade, com um texto que prevê desde a prevenção à mortalidade infantil, passando pela criação de conselhos tutelares e indo até a defesa ante a ameaça sempre da exploração sexual. É algo que veio para ficar, tem caráter perene, solidifica e oferece dignidade aos que estão chegando. Urge saber que os novos tempos pedem mais acolhimento, atenção e direcionamento, pois essa é a forma reconhecidamente mais eficaz de prevenir a violência, não só em nossas casas, mas em todo e qualquer espaço de convivência social. É por isso que venho agora, em nome do Poder Judiciário cearense e de todos que foram homenageados, saudar e abraçar os envolvidos nesta iniciativa, assim como os que aqui se fazem presentes. E direcionamos os nossos especiais cumprimentos aos deputados Érica Amorim, Augusta Brito e ao deputado Queiroz Filho, proponentes desta sessão solene tão oportuna, além de todas as autoridades, conselheiros tutelares e todas as pessoas ligadas às melhorias das causas humanas que ora se encontram neste plenário. A todos, o nosso agradecimento pela oportunidade de celebrar esta grande conquista da sociedade brasileira. Muito obrigada.
Solicitamos aos presentes para que fiquem em posição de respeito. Com letra de Tomás Lopes e música de Alberto Nepomuceno, ouviremos o hino do Estado do Ceará, que será interpretado por todos os presentes. Terra do sol, do amor, terra da luz, soa o clarim que a tua glória conta. Terra, o teu nome, a fama aos céus remonta. Em clarão recebas, nome que brilha, esplêndido luzeiro, nos longos braços de ouro do cruzeiro. Tua jangada foi, tem funil plano, vento feliz conduz a vela pousada. Que importa que o teu barco seja andada na vastidão do oceano. Se aprovam heróis e marinheiros, e vão no peito corações guerreiros. Agradecendo novamente a presença de todos e todas, para não cometer falhas, né? Eu não vou citar nomes, mas eu gostaria de parabenizar também a Magda Rebouças, pedir uma salva de palmas. Ela é pedagoga, assistente social, tem um trabalho também muito importante, né, à frente, enfim, como gestora do Centro Educativo Patativa da Saré, né, gestora também, e com trabalhos mais de 20 anos, medidas socioeducativas, né, parabéns, siga firme, né, nesses trabalhos. E eu quero agradecer também à nossa equipe de gabinete por toda a dedicação no trabalho, todos da comunicação, todos da casa, da taquigrafia, a assessoria cerimonial da casa, enfim, todos os presentes. Gratidão, que Deus nos abençoe, sigamos firmes, trabalhando pelos nossos meninos e meninas. Está encerrada a presente sessão solene em comemoração aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa noite a todos.